Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao programa Review, um programa da Igreja Adventista da Promessa aqui em Vila Medeiros, que tem o objetivo de fazer uma breve revisão das mensagens que foram pregadas no dia de sábado. Durante esse mês de junho, a partir da segunda quinzena, a Igreja Adventista da Promessa aqui de Vila Medeiros trouxe uma série de mensagens intitulada Raízes, onde abordou alguns temas doutrinários, como a graça, o batismo com o Espírito Santo e a importância e como guardar o sábado. E é esse último tema que nós vamos tratar nesse programa. Tenho o prazer de receber conosco aqui o pastor Alan Rocha, que é o pastor titular aqui da nossa igreja. Amém. Feliz de estar aqui com você, de poder refletir sobre esse tema, né? Estou bem contente assim com o programa Review, que tem essa pegada, assim, essa maneira de fazer um resumo da pregação, e tem sido um caminho para as pessoas chegarem lá na pregação também. Estou contente. Muito bom. Esse programa foi pensado justamente para isso, né? Para atrair as pessoas para a pregação do Evangelho de Cristo. É uma ferramenta de evangelização muito importante na nossa igreja. E eu queria convidar você que está assistindo a dar um joinha aí. Sim. Se não seguir, segue a gente aí. Segue as redes sociais da nossa igreja. E, se possível, se você nunca veio, venha congregar conosco aqui um sábado, um domingo ou uma quarta-feira. Em nome de Jesus, você é nosso convidado. Quero te receber aqui, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá, pastor? Vamos lá. Esse último sábado agora, o senhor trouxe a mensagem falando sobre o sábado, a importância, né, do sábado e como guardar o sábado, né, a maneira efetiva. O ano passado o senhor já trouxe esse tema em uma outra série doutrinária chamada Raízes também, e o senhor nos relembrou alguns pontos, né, de por que guardar o sábado. Eu separei alguns aqui, dá licença, que eu achei interessante. Por que guardar o sábado? Foi instituído por Deus, Gênesis 2, né? É o quarto mandamento de Deus. Porque Jesus guardou o sábado. Isso é muito interessante. E quando a gente entra nesse por que guardar o sábado, porque Jesus guardou o sábado, Jesus ele nos ensina como guardar o sábado. E eu queria que o Senhor comentasse um pouquinho nesse, né, como guardar o sábado nesse mundo pós-moderno que a gente vive hoje. Né, a importância, a relevância, né, nos dias atuais de tanta secularização no meio cristão, como guardar o sábado. Sim, a questão da importância, primeiramente, vem até de uma palavra que Jesus trouxe quando ele ensina sobre o sábado, lá em Marcos capítulo 2, versículo 27, que ele, ao explicar o sábado, ele fala assim, porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, né? E ele se revela como sendo o Senhor do sábado nesse texto. Então a ideia é que o sábado foi um presente que Deus deu à humanidade, ou seja, sábado é para o benefício nosso, é para nós, é como um presente que Deus nos dá, e para Deus o mais importante é entendermos isso, entendermos por que o sábado sua necessidade, sua importância, e por outro lado olhar Jesus como sendo o Senhor do sábado. Fiquei pensando assim, o que Jesus falou? Eu sou o Senhor do sábado. Porque lá no mandamento diz assim, lembra-te do dia de sábado para descansar, porque esse é o dia do Senhor. Quem é o Senhor do sábado? Jesus é o Senhor do sábado. Então ele é o Senhor do sábado porque ele aparece lá no mandamento, ele é o Senhor do sábado porque ele que deu esse mandamento para nós na criação, ou que deu no decálogo, lá nos 10 mandamentos. Então, ninguém melhor para nos ajudar a obedecer corretamente esse mandamento do que o próprio Jesus. Aí, na outra pergunta que você falou, né, que você fez sobre a importância, o sábado, ele, além de ser um mandamento, ele é algo extremamente benéfico e útil para a pessoa moderna, urbana. Nós vivemos uma vida marcado
por correria, estresse. Todo mundo fala isso, né? Minha vida é uma correria, não tenho tempo para nada. As pessoas estão cansadas e sobrecarregadas, como Jesus disse, né? Essa é uma mensagem muito comum de ouvirmos. E nesse sentido, o sábado, como um mandamento para descansar, para dar uma pausa na nossa rotina, é extremamente atual. É um mandamento atual, necessário, né? Tem a ver com esse contexto que a gente está vivendo. Aí, nesse sentido, o sábado é um presente que Deus nos dá, além de ser um mandamento, é um presente que Deus nos dá, pelo qual a gente deve trabalhar durante a semana, 6 dias, mas no 7º dia a gente deve pausar, a gente deve parar as nossas atividades rotineiras, o nosso trabalho de ganha-pão, né, o nosso trabalho secular, deixar, como eu falei na mensagem, fechar o laptop, guardar a ferramenta, né, pausar, deixar as coisas ali de lado, fechar a empresa, né, baixar as portas e poder entrar na presença de Deus, com o propósito de um tempo de qualidade, né? Um tempo de qualidade na presença de Deus, um tempo de comunhão com Deus, um tempo de descanso emocional, físico, mas, sobretudo, um descanso espiritual tão necessário para esse mundo tão maluco que a gente vive. Né? Que bem, o senhor falou de fechar a empresa. A gente vive num mundo, né? Principalmente quem está aqui em São Paulo, essa questão do trabalho é muito intenso, né? Sim. A gente precisa trabalhar muito e precisa estar sempre produzindo. Entramos num rio de produtividade, você tem que produzir. E Jesus, ele separou esse dia, esse tempo, né? Uhum. O senhor falou na mensagem que tem uma definição para o sábado, que o sábado é um santuário num templo. Sim. Então, dentro dessas informações, né, de que vivemos num mundo onde que precisamos produzir, ter a oportunidade de que nessa linha, nesse contexto de extremo, né, produzir, Deus prepara um dia, né, antes da criação, né, quando Deus criou, Deus separou esse dia para que nós tivéssemos um encontro com Jesus, né, e relaxássemos, confiássemos nele. E eu acho uma coisa muito interessante, e eu vou perguntar para o senhor também, lá em Mateus 3, Jesus, ele entra na sinagoga no dia de sábado. Uhum. Isso já é uma evidência que Jesus era um ávido guardador de sábado. Sim. Né? E que Jesus lá, ele pega uma pessoa que tinha uma deformidade, né? Tinha um homem lá com a mão errada, que não pediu para ser curado. O texto diz que Jesus o observava lá no sábado, né? E que Jesus decidiu então curá-lo para mostrar que no sábado a gente deve fazer o bem. Uhum. Esse exemplo que Jesus está nos dando lá em Mateus 3, como que de maneira prática hoje, nos dias de hoje, onde existe uma certa resistência da proximidade, da comunhão, né? Quem é de São Paulo sabe que é difícil você sentar na mesa para conversar. Sim. Né? É difícil você estar junto para bater um papo. É muito corrido. Como que, de maneira prática hoje, no sábado, nós podemos exercer a comunhão que é prometida no sábado? Tá. Né? Como que a gente pode ir encontrar Jesus no meio disso? Sim. No meio a gente fala que a semana é como um mar, né? Um mar tempestuoso. E o sábado é como uma ilha. Pensar num deserto, a semana como um deserto, assim, de muitas coisas acontecendo. E se é um deserto, o sábado seria como um oásis. É uma pausa, né? A pausa que a Bíblia propõe para o sábado não é fala que nós não podemos fazer nenhum trabalho, né? Nenhum trabalho secular, assim. E o motivo de parar não é descansar por si só, né?
um tempo para um encontro, um tempo para você reservar para Deus, para ter um tempo de qualidade com Deus. Né? É um dia em que você não pensa nos seus próprios interesses. Está lá em Isaías 58, vai falar sobre isso, né? Que você não pensar só em si, mas pensar em Deus e buscar essa comunhão com Ele nesse dia, reservar esse tempo para as coisas espirituais, mas também reservar esse tempo para o outro, né? Para o irmão e para a comunhão. Acho que essa comunhão é prometida no sábado, tanto na comunhão com Deus como a comunhão com os irmãos, mas assim, como que de forma prática, que foi a sua pergunta, né? Como que a gente pode viver isso na prática? Eu acho que a gente deve desejar isso e fazer com que isso aconteça, porque o mandamento diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar, ou como diz lá em Deuteronômio, guarda esse dia. Tipo, depende de uma atitude nossa, depende da gente observar, da gente guardar, né? Da gente lembrar e colocar isso em prática, fazer acontecer. Né? Na verdade, a ideia é assim, não é que o sábado é santo por si só, né? O sábado é santo se a gente santificá-lo, se a gente separá-lo para Deus, nesse sentido de separação. Separar esse dia para essas coisas. Então, nesse dia, é um dia que a gente separa para Deus, a gente separa para ter comunhão. Então, se programar, se preparar para o sábado, é um bom caminho para viver tudo aquilo que Ele propõe para nós, né? Todas as bênçãos que Ele tem para nós. E um outro ponto também que eu achei muito interessante a mensagem, né? É a questão do período sabático, né? Quando o sábado começa, quando ele termina, como que, de forma prática, para quem vive nesse contexto urbano, a gente pode se preparar para santificar no sábado. Sim. Para guardar o sábado. Só para a gente recapitular, a mensagem de hoje, nós falamos, o tema da mensagem é como guardar o sábado corretamente, né? Então, eu expliquei sobre o que é o sábado, o que a Bíblia ensina, e eu dei 12 dicas. 12 dicas de como guardar o sábado de uma forma prática, né? Que não seja legalista, que não seja uma lista de proibição. Na verdade, eu coloquei 12 coisas que nós podemos fazer, que nós devemos fazer. De forma espontânea, como uma demonstração de adoração e amor a Deus. Sim. Então, foram essas dicas. Então, se você quiser entender um pouco melhor, entra lá no canal e assista a mensagem inteira. Você vai ver lá essas dicas que a gente deu sobre como guardar o sábado. Acho que vale a pena. E uma das dicas é com relação a observar, que eu acho que é essa que você está falando, que é sobre observar o período do sábado, né? E aí o texto bíblico vai nos dizer, lá em Neemias, no capítulo 13, e também lá em Levíticos, que é onde a Bíblia vai falar de que o sábado começa no pôr do sol e não na meia-noite, né? A contagem bíblica, o jeito que a Bíblia conta o dia, não é a partir da meia-noite, isso é calendário gregoriano. O calendário bíblico é diferente, é de um entardecer ao outro entardecer. Então, de tardezinha, quando está se pondo o sol, aquele dia está acabando e está começando. A noite traz um novo dia. Sim. Então, a maneira certa de você identificar e contar o sábado é de um pôr do sol até o outro pôr do sol. Então, seria pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, digamos assim, né? 24 horas aí. E eu sei que isso é extremamente desafiador para nós, que vivemos numa cidade. A gente sai, por exemplo, sai do trabalho 5h30, 6 horas, aqueles que conseguem sair mais cedo. E geralmente esse horário é um horário que você está no trânsito. E aí, pastor? Tô dirigindo no trânsito, tô lá. Mano, escureceu. Não importa onde você esteja, considerando esse contexto, faça uma oração e entre no sábado. Eu falei na mensagem sobre o santuário no tempo, né? Que é uma expressão de Abraham Heschel, né? um autor judeu. Ele diz o seguinte, que na antiguidade, os judeus, né, nos tempos bíblicos, os judeus tinham um tabernáculo físico, que eles entravam lá, eles iam até o tabernáculo para encontrar com Deus.
Mas muito antes desse tabernáculo ser construído, Deus já tinha estabelecido um tabernáculo no tempo, né? Que é a ideia de que no momento em que a gente está, deu o pôr do sol, você pode entrar nesse templo, nesse santuário que é o sábado. E é um tempo de encontro com Deus. É um ponto de encontro com o Senhor. Então, não importa onde você esteja, você está a caminho. O ideal, né? O ideal dos sonhos seria você ter condição, já estar em casa nessa hora, e fazer uma oração do pôr do sol com a família. Isso é o ideal e o que a gente deve desejar. Mas num contexto urbano é muito difícil isso acontecer. Mas seja onde você estiver, faz desse momento um ponto assim, de encontro com Deus, faça uma oração, comece o seu sábado. Né? Comece o seu sábado, entre na presença do Senhor como o sábado pede pra gente. Né? Sim. E a gente já vai caminhando aqui pra reta final, pra conclusão. O senhor falou do texto de Isaías e eu me lembrei do meu pai, né? Meu pai dizia assim, ainda que eu e minha família passe fome, eu não trabalharei de sábado. E no final lá do texto de Isaías 58, tem uma promessa para aqueles que guardam sábados. Né? Uhum. E é uma promessa de muita abundância, né? Que a gente vai andar sobre os lugares altos, Sim. que Deus vai nos levar. E é um testemunho que eu vejo na vida do meu pai, assim, que ele, durante toda a vida dele, ele Teve esse zelo, esse cuidado. teve esse zelo. Tá. E Deus honrou e cumpriu essas promessas, porque Deus, ele é fiel. E qual que é, como que eu posso dizer? Qual que é hoje a relação do sábado para aquele crente que é novo convertido? Sim. Qual que é o desafio de ensinar para essa galera, mesmo que haja uma promessa, um mandamento com promessa, a necessidade, a importância de guardar o sábado? Não, Senhor, como pastor. Que é importante, numa dúvida, mas eu acredito assim, que tem muitas pessoas que ainda estão num processo de aprendizado. Então, eu não falo assim para a pessoa, largue o seu trabalho agora e comece a guardar o sábado ou algo assim. Não, é algo para a gente entender, compreender. E a guarda do sábado é um processo. É um processo. Uma descoberta, tem a ver com fé, tem a ver com você compreender a importância e viver essa palavra. A dica que eu dei, que foi a primeira dica, é experimente, né? Decida obedecer, que há promessas com relação a esse dia. E essas promessas que você fala tem a ver, por exemplo, com comunhão com Deus, provisão de Deus e a presença dele sobre a sua vida. Porque o sábado sobretudo um descanso espiritual, né? Um tempo de refrigério, de recompor as baterias, refazer as forças. E assim, o convite experimenta, começa, estude sobre, tente entender, compreendeu que é um mandamento, então aceite obedecer e viver essa palavra. Agora, uma coisa que você falou do novo, que está começando, eu diria também com os mais maduros. Na vida cristã, a gente tem uma tendência natural de relaxarmos, de perdermos o zelo e o cuidado. E a mensagem que foi pregada no sábado de manhã, né, no último sábado de manhã, falando sobre isso, que a gente está recordando aqui, é uma mensagem também para nos lembrar da importância do zelo, lembrar que, embora seja um presente, é também um mandamento, então não é opcional, é um mandamento, a gente deve obedecer, e se vamos obedecer com capricho, com zelo, fazendo o nosso melhor. Né? Tá certo, pastor. Obrigado pela companhia aqui. E eu quero convidar você, assim como o pastor disse agora, experimente guardar o sábado. Receba esse presente do Senhor na sua vida e decida obedecê-lo. Porque Deus tem promessas, Deus tem uma recompensa. Amém? Em nome de Jesus, nós terminamos aqui. Amém. Valeu, até a próxima.